Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Wagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre o chamado de Moisés. Estamos em uma série de ministrações tremendas, onde Deus tem falado poderosamente em nosso coração. E eu peço a você, fique ligadinho aí, não saia, porque o Senhor falará de uma maneira incrível em sua vida. Nós estamos em Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, que diz assim: Disse o Senhor, tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo, fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Meu Deus! Você que tem acompanhado o Maná Diário, com certeza lembra muito bem dos últimos versículos que lemos do capítulo 2, onde fala que aquele Faraó que perseguiu Moisés, que desejava matá-lo, havia morrido, e que a vida dos hebreus estava sendo massacrada ainda mais. E é incrível que Moisés, embora soubesse que o faraó havia morrido, pastor, como que o senhor sabe que Moisés tinha esse conhecimento? Querido, o rei da maior potência do mundo naquela época havia morrido. Com certeza os mercadores, os pastores e tantas outras pessoas levavam essas informações. Mas mesmo Moisés sabendo que o rei do Egito morreu, ele ficou inerte, ele ficou na sua vidinha, tranquila, sem se incomodar, porque ele havia desistido do seu chamado, ele havia desistido daquilo que Deus o chamou para fazer. E aqui no versículo 7 diz a palavra do Senhor, Deus diz para Moisés: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo. Ou seja, o meu povo está sofrendo, Moisés. O meu povo está padecendo, você sabe disso. Ah, irmão, não tem como argumentarmos com Deus. Não tem como argumentarmos com Deus dizendo que não sabemos. Porque lá no nosso interior nós sabemos. Não dá para chegar diante de Deus e falar: ah, Deus, eu não sabia. Senhor, nem fiquei sabendo de uma história dessa. Deus sabe que você sabe. E mesmo se você não soubesse, você está sabendo agora. A sua negligência traz sofrimento para um povo, para uma nação, ou para uma pessoa individualmente, que poderá amanhã alcançar milhares de pessoas. Mas a sua negligência tem falado mais alto. E Deus está dizendo: eu conheço o sofrimento do meu povo, eu sei como que a vida deles está. Versículo 8, por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Você lembra de alguma coisa quando Deus desce? Será que alguma coisa refresca a sua memória? Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava com Deus desde o princípio. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus desceu para livrar o povo de Israel. Como também no Evangelho o Senhor se manifesta em carne e sangue na pessoa de Jesus Cristo para livrar a nossa vida do império das trevas. Ah, meu irmão, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Deus não deseja que o seu povo fique escravizado.
E a palavra do Senhor diz o seguinte: por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui. Para quê? Para uma terra boa, para uma terra onde mana leite e mel. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A sua vontade te coloca em apuros, a vontade de Deus te coloca exatamente naquele lugar que a sua alma sempre deseja estar. Muitas vezes, para você chegar diante do que Deus deseja, Ele vai te conduzir por caminhos que você não quer andar. Você sabe por que Deus faz isso? Com certeza para testar a nossa fé, para ver a nossa confiança, para ver se realmente acreditamos ou não. E a palavra do Senhor diz que por esse motivo o Senhor desceu para livrá-los. Versículo 9: porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Versículo 10, Deus dá uma ordem para Moisés: vai imediatamente. Por que Deus fala com essa agressividade para ele? É porque era para ele ir, era o momento dele ir. Você não pode ser precipitado demais, como ele foi com o egípcio, matando e enterrando na areia, e você também não pode, de maneira nenhuma, ser aquele passivo demais, que deixa o tempo passar, que não se preocupa com mais nada, que preocupa apenas com a sua vida. Você não pode errar por precipitar e você não pode errar por perder tempo. Você tem que agir na hora certa. Quando nós agimos na hora certa, que estamos em conexão com Deus, com o tempo que foi estabelecido para a nossa vida, irmãos, nós vivemos coisas extraordinárias. Nós vivemos milagres incríveis. Aquilo que o Senhor realmente tem planejado desde a eternidade para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz: vai, pois, imediatamente eu o envio a Faraó para tirar o povo do Egito, os filhos de Israel. O Senhor vem falando com você, está na hora de você agir, está na hora de você se posicionar. O Senhor te chamou para fazer a diferença, o Senhor te escolheu para fazer a diferença. Deus não te chamou para ficar encolhido. Meu irmão, sua vida está muito boa, eu quero te dizer, sua vida vai ficar melhor quando você estiver fazendo a vontade de Deus. E eu não estou dizendo que a sua vida vai ficar melhor confortavelmente, as coisas tranquilas, pode até acontecer. Mas pode ser que naturalmente as coisas até compliquem, mas internamente a paz que excede todo o entendimento humano, com certeza habitará na sua vida. Porque o que nos define não é a situação à volta, o que nos define é o que está dentro de nós, o que nos define é a presença de Deus. Então, vai agora, levanta hoje, comece a fazer o que Deus te chamou para fazer. Pastor, nem sei o que Deus me chamou para fazer, então por que você não pergunta para Ele? Por que você não pergunta, Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida? Fala comigo, me direciona. Deus vai te direcionar. Não existe coisa pequena ou coisa grande no reino de Deus. Quem está com a espada na frente da fileira e o outro que carrega a bagagem recebe do mesmo tanto diante do Senhor. Porque é um reino, existe um exército e todos são extremamente importantes nesse momento. Eu quero orar por você. Quero clamar a favor da sua vida. Deus tem se manifestado para livrar um povo que você tem virado as costas, negligenciado, um povo que está morrendo às mínguas. E talvez você pense que é apenas pessoas que estão com dificuldades financeiras ou situações complexas em outras áreas. Não, existem muitas pessoas em palacetes, com muito dinheiro na conta, mas que estão loucos para dar um tiro na cabeça. E Deus pode usar você para mudar a história dessa vida. Eu quero orar com você nessa hora. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e essa mulher. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor os alcance nessa hora. E peço ao Senhor, meu Deus, muda essa vida, muda essa história. Desperta esse homem para o chamado, desperta essa mulher para o chamado, para aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Senhor, eu declaro quebrada toda a arma forjada no inferno, tudo aquilo que tem paralisado essa vida, eu rejeito, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.